da Darcilene Pereira Domingues, Tragédia Grega e o Ensino da Polis, doutorando em História da Universidade Federal de Pelotas. Darcilene, minha querida, você está com a palavra, então. Então tá, obrigada. Eu vou botar a apresentação aqui. Boa tarde, praticamente, boa noite a todos. Hoje eu vim fazer uma apresentação aqui, que é um recorte do que eu trabalhei na minha dissertação, sobre a orientação do professor Josemar Gonçalves, e atualmente sou doutoranda do programa de pós-graduação em História na UFPEL, com orientação do professor Fábio Vergara e com orientação do professor Josemar, que continua me orientando nessas discussões. Eu trouxe aqui um recorte, que nem eu falei para vocês, né, Tragédia Grega e Ensino na Polis, porque quando eu fui trabalhar com a Tragédia Grega, especificamente eu trabalhei com ela através de um recorte implementado pela categoria de gênero. Então, eu fiz uma análise da tragédia Medeia, que foi encenada no ano de 431, através da perspectiva de gênero, né? Demonstrando como era feita a relação entre o masculino e o feminino na tragédia, principalmente entre o personagem principal, que nomeia a peça, que é a personagem Medeia, o esposo dela, que é o personagem o Jasão, e em contrapartida também fazendo um diálogo entre ela e o coro, que é um coro feminino de mulheres da cidade de Corinto. Então, foi feito tanto o diálogo entre esses dois femininos, que são diferentes, porque a personagem Medeia é considerada bárbara durante a tragédia, e o diálogo entre o personagem feminino e o personagem masculino. Então, nesse sentido aqui, eu trouxe para vocês que a tragédia poderia, sim, ter um sentido paedêutico, né? Essa frase, essa citação que foi colocada aqui, até do professor Josemar, que ele fala, né, a respeito dessa formação da mentalidade dos atenienses no século V, que isso poderia ser dado diante do que o teatro proporcionava para essas pessoas que estavam ali, né, assistindo essas peças. Então, Paideia e Politeia são conceitos construídos em um mesmo esforço de entendimento da condição humana, para além de uma percepção platônica, já que para ele os deveres dos indivíduos, as noções de bem e de mal dependem dos fins perseguidos pela cidade. A concepção de ensino, né, dos gregos é muito diferente também da concepção de ensino que nós temos hoje. Ela era dada através da própria convivência dos cidadãos no interior da polis, né? E justamente por isso ela também está presente nas representações teatrais que eram vistas por esses cidadãos. Então, nesse sentido, né, a polis se apresenta como uma comunidade pedagógica, pois a Politeia não era simplesmente uma abstração, visto que eram cidadãos em ação que davam sentido à cidade, né? Lembrando que, por a sociedade grega, nesse período, ela ser uma sociedade de predomínio masculino, a gente caracteriza a sociedade grega como uma sociedade androcêntrica, né? Com a representação do masculino, mas uma alta presença de mulheres nas representações teatrais, que seria justamente essa condição dúbia, né? Uma sociedade de predomínio masculino, onde as mulheres não tinham direitos civis e jurídicos, né? Eram sempre tuteladas, mas que representou muito mulheres, principalmente sendo assassinas, adúlteras, mulheres que estavam à margem do que era aceitado, né? Mulheres que estavam para além do ideário de esposa que os gregos escreviam sobre, como, por exemplo, o Xenofonte. Então, nessa lógica social, a tragédia se torna um elemento central na construção do cidadão, uma vez que ela é encenada, escrita e financiada por cidadãos, e principalmente porque efetiva o espetáculo no interior da polis, com questões contemporâneas da sua convivência, como corroborado por Sigal, né? A tragédia é um espetáculo citadino. Alguns autores dizem que mulheres assistiam no teatro, mas a grande maioria diz que somente os cidadãos homens assistiam às peças teatrais. Então, existe um predomínio tanto dos atores, como dos autores, como dos espectadores, serem homens que visualizavam essas mulheres agindo através da representação teatral, né? E tendo, nesse caso, que é o caso que eu apresento aqui para vocês, que é a Medeia, tendo falas muito assertivas, que era
totalmente ao contrário do esperado por uma mulher grega que devia, por exemplo, ser silenciosa, ser passiva, estar restrita à própria casa, né? Pelo contrário, a gente vem sendo uma mulher que ela tem quase o dobro de falas dos personagens masculinos, e ela tem uma ação que é muito, pode ser até considerada muito masculina na própria ação de tomar uma atitude para resolver os próprios problemas, né? Algo que não era esperado para ela. Então, ao nos debruçarmos a respeito do processo de formação, visualizamos uma distinção muito específica entre o masculino e o feminino, né? Então, aqui, a respeito do processo de formação desse masculino e do feminino, eu trouxe a citação da Nicole Leroux, que ela cita o caso do Coriolano, né, que foi um jovem criado somente pela mãe, que ele era um exemplo claro do que foi aludido, né. A paideia paterna teria conseguido melhor a sua força de caráter e da sua energia. Ele é colocado como uma pessoa que ele não sabe lidar com os outros cidadãos, né? Justamente por ele não ter tido pai, que seria o responsável por criar essas relações de reciprocidade que é feito no convívio público, né? E justamente por isso a sua mãe não poderia fazer com que ele aprendesse esse tipo de coisa, porque é uma convivência que ela não tem. Então, falta para ele, isso até é colocado pela Nicole Leroux, é colocado, né, que ele não seria dotado de sofrosine, né, que não conseguiria lidar com essas pessoas justamente por isso. Então, os homens eram educados para o convívio na esfera pública, diferente das mulheres, né, justamente por isso que a mãe dele não consegue dar esse tipo de educação pública para ele, porque não é algo pertencente à realidade do feminino ao qual ela pertence. Então, que nem eu coloquei para vocês ali, né, é a citação do trecho do livro da Nicole Leroux, que ela fala a respeito dessa falta de prudência que ele tem, e que é a única virtude do pensamento grego, que ela é unicamente vinculado sempre ao masculino, né. Então, justamente por isso, ele não tem esse trato de conviver com os outros cidadãos da cidade. Então, dessa forma, somente uma educação políade, marcadamente masculina, daria recusa aos excessos. Por isso que ele é uma pessoa que faltou o pai, né? Incapaz de ter relação de troca com os outros cidadãos. Justamente por isso. Então, o exercício da cidadania, principalmente da peitó, são instrumentos marcadamente masculinos dentro da cidade. Então, acaba sendo esse referencial. Na tragédia que eu trago aqui para vocês, a gente encontra justamente o contrário, né? A personagem que tem domínio de peitó em toda a tragédia é a Medeia, ao contrário do masculino, né? O masculino realmente ele é conduzido por ela e fazem o que ela realmente deseja, como se ela tramasse uma rede de influências e que eles fossem seguindo justamente o que ela gostaria de que fosse no final resolvido, né? Então, a formação das mulheres, por outro lado, ela é complementar à masculina, né? Porque lembrando que todos visam uma formação de uma cidade e de cidadãos, né? E desse modo observamos a preparação da mulher para o casamento e para a maternidade. O casamento também é um meio que o masculino também vai passar, mas não é uma finalidade. Para o masculino seria praticamente uma etapa. O homem, ele nasce, ele casa e a finalidade dele é ser cidadão, é ser guerreiro, né? A finalidade da mulher não, a finalidade dela é casar e ser mãe. Então, é como se fosse um fim, né? Não um homem. O homem seria somente uma etapa. Então, por isso ali, a Nicole Leroux, ela fala que o objetivo da mulher é dar à luz, né? Embora não haja cidadania para a mulher, ela é sempre atravessada por um masculino. Então, ela é filha de alguém, esposa de alguém, mãe de alguém, no caso, um ser masculino, né? Logo, o feminino participa da cidade por meio de seus filhos legítimos, assegurado através das relações de parentesco. As relações de parentesco eu trabalhei com a obra do Lévi-Strauss através disso, né? E não por meio de uma produção discursiva, intelectual e política como o homem, né? Mas no transcorrer da tragédia, a Medeia demonstra um domínio sobre a sua capacidade de intervenção no universo masculino. Esse universo do diálogo, da força da palavra, né? Justamente da peitó, da persuasão. A partir de um ponto de vista singular e próprio, que é personificado até mesmo na sua ação, não somente nas falas, né? Quando a gente trabalha com teatro, a gente também tem que lembrar que o que a gente está lendo, obviamente, é
está materializado no texto, né, visto como literatura, mas isso foi pensado para ser uma representação. Então, a ação ela é sempre levada em consideração. Aqui eu trouxe um verso, um excerto, né, da tragédia, que é quando ela fala justamente a respeito da diferença entre o masculino e o feminino, né? Ela fala que os homens, eles podem andar pela cidade, eles podem, no caso, estarem com seus amigos, e elas, as mulheres, são obrigadas a mirar uma só alma. E dizem que vivemos uma vida segura. E nesse momento ela fala, né? Bobagem. Queria junto do escudo 3 vezes lutar a uma vez só parir. Então ela fala justamente dessa diferença entre o masculino e o feminino, e ela fala que na concepção dela, que quem está assistindo, no caso, e acompanhando ela cenicamente, que é o coro, que também são essas mulheres que vivem essa realidade da maternidade, né, e vivem a realidade do parto, ela faz essa comparação, que ela preferiria 3 vezes lutar do que parir, justamente para conseguir essa aproximação do coro. Algo que a gente observou durante a escrita da dissertação e da análise da tragédia é que mesmo a Medea ela se apresentando como uma mulher bárbara e ela afirmando isso, ela mesma afirma no discurso dela que a realidade dela é diferente da realidade das outras mulheres da cidade, mesmo essas mulheres afirmando também ela ser uma estrangeira, e até mesmo o próprio masculino frisa que ela é uma estrangeira, mesmo assim essas mulheres gregas se aproximam cenicamente dela e acompanham ela nas lamentações, pedem justiça por ela ter sido abandonada. Ela só é deixada pelo coro a partir do momento que ela decide matar os próprios filhos. Nem quando ela mata a Glauce e, consequentemente, acaba matando o próprio Creon, ela não é abandonada pelo coro. Mesmo elas matando, elas vendo que ela foi responsável pela morte de outra mulher, ela só é abandonada quando ela realmente se torna uma infanticida. Que daí ela é colocada como algo impensável entre as gregas, esse tipo de atitude. Aqui também eu trouxe outro trecho que ela fala sobre o dote, né? Que a preço exorbitante é preciso comprar um marido, um déspota de corpos e tomar da desgraceja a nossa dolorosa desgraça. Ela faz esse discurso muito próprio do feminino, né? E aí ela vai falar também, né, que as mulheres são as mais lamentáveis criaturas. Então, ela justamente faz essa comparação entre a vida do masculino e a vida do feminino, e essa diferenciação que existia. E esse discurso é muito próprio, principalmente entre os versos 230 até mais ou menos os 250, que é um monólogo dela em cena, justamente convencendo o coro para ter essa aproximação dialógica com ela e, consequentemente, fazendo com que ela tenha essa aproximação com essas outras mulheres que conhecem essa realidade, né? Realidade de serem mulheres gregas, serem mulheres casadas, serem mulheres que estavam, né, por a responsabilidade de um marido. Então, justamente por isso, a gente até utiliza o conceito de uma paideia feminina. Ela realiza essa paideia feminina através do discurso dela. E isso foi encenado, né? Nós sabemos que no final da peça, ela consegue, além de matar a futura esposa do marido, o pai da futura esposa e os próprios filhos, ela seria salva, né, por essa descendência mítica vinculada ao deus Apolo. Então, justamente por isso também, ela não teria sido punida pelos atos que ela teria feito, né, mas ela teria criado um miasma no interior da própria cidade que não suportou esse tipo de mulher que simplesmente arrebentou todas as condições e amarras sociais que ela teve imposta, né? Aqui eu coloquei para vocês algumas referências que eu trabalhei, mas principalmente lembrando que quando a gente trabalha com categoria de gênero para fazer a análise da tragédia, a gente acaba trabalhando com autores mais específicos, não necessariamente só autores que trabalham com o teatro ou com a tragédia grega, mas autores que especificamente fizeram a leitura do teatro e da representação através da perspectiva de gênero ou até mesmo das teorias feministas, né, que ao longo dos anos 60 em diante tiveram uma grande influência nas pesquisas.
Então, hoje, eu tinha basicamente esse recorte para apresentar para vocês, eu acho que eu ainda tenho tempo, mas é basicamente isso que eu separei, e espero que a chuva não tenha atrapalhado no barulho. Então, obrigado. A gente vai deixar as perguntas, como foi orientado pelo professor Marcos, para depois, e vamos passar então para o Matheus Barros da Silva, doutorando em História, que vai falar também sobre a tragédia grega, a paideia e a ideologia democrática. Querido, fique à vontade. Bem, primeiro queria agradecer a organização do evento, agradecer ao professor, colega Sumo, aqui pela coordenação da mesa. Já é, acho que, o terceiro ou quarto evento, né, do Paideuma que eu apresento, né, e fico muito satisfeito com isso, com essa ocasião. Espero, talvez, um próximo, apresentar pessoalmente, né, aí na USP. Meu nome é Matheus Barros, eu faço doutorado em História aqui na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, também está chovendo aqui, mas acho que o som vai ficar tranquilo. Eu sou orientado pelo professor Anderson Vargas, né, do PPG de História, e co-orientado pelo professor Rafael Brunhara, do Departamento de Letras Clássicas, também aqui da URGS, né, e sou bolsista CAPES também. E faço doutorado sobre tragédia grega, mais especificamente sobre uma análise sobre o Filoctetes, e o que eu vou trazer aqui hoje são algumas considerações mais amplas e gerais sobre a tragédia, alguns pontos até a Darcilene, a colega Darcilene, já tocou, né? Afinal, nós temos uma formação semelhante, tivemos o mesmo orientador, em tempos diferentes na graduação, mas o mesmo orientador, então temos uma perspectiva semelhante em relação à análise da tragédia, então algumas coisas vão coincidir, né? Mas, bem, eu sigo aqui, eu não tenho nenhuma apresentação a fazer, vai ser apenas uma exposição oral, acho que vou cumprir o tempo, são 20 minutos, né? Primeiramente, assim, eu busco deixar claro que a minha leitura sobre a tragédia grega, ela não é apenas a leitura de um historiador, mas é uma perspectiva cultural, social e política, ou seja, levando em consideração as estruturas culturais, as estruturas sociais e as estruturas políticas nas quais a tragédia emerge e tem significado na Atenas do século V, né, de finais do século VI ao longo do século V, que é o período de emergência, desenvolvimento e ocaso também do drama trágico grego, mais especificamente ateniense, né? Eu gosto de uma definição do Cornélios Castoriadis, aquele filósofo franco-heleno, né? Que fala a tragédia é mais um fenômeno ateniense do que propriamente grego, né? Bem, deixando isso de lado, eu passo aqui a minha perspectiva, e dentro dessa perspectiva de uma leitura política, social ou sociológica, antropológica, histórica da tragédia, eu começo seguindo um helenista alemão chamado Christian Mayer, que em seu livro A Tragédia Grega como Arte Política, infelizmente não há tradução em português, um livro de 1991, conheço apenas em alemão, em inglês e em francês esse livro, infelizmente não há nem em espanhol. Seguindo a definição desse autor, que ele classifica a tragédia grega como uma arte política, né? Ou seja, uma forma de expressão cultural a ser chamada de arte política. Para tal afirmação, é preciso ter em mente que a tragédia nasce e se desenvolve e encontra o seu ocaso, como eu já disse, né, no século V, mas não coincidentemente é o mesmo momento de emergência e desenvolvimento da democracia, né, que se dá em finais do século VI e ao longo do século V, né. Como deixa bem claro tanto Christian Mayer como Laura Swift, uma autora mais contemporânea, a norte-americana, em seus textos sobre tragédia grega. No entanto, esse fato, como eu disse, não pode ser visto como uma simples coincidência cronológica, né? Há uma íntima relação e orgânica relação entre democracia e tragédia, do meu ponto de vista.
e dos autores, das tradições historiográficas, as quais eu sigo, evidentemente. Não estou descobrindo a roda aqui. A tragédia faz parte, né, da celebração ao deus Dioniso, configurando-se como parte da chamada Grande Dionisíaca, né, a festa maior em honra ao deus Dioniso. Um dos principais momentos do calendário cívico-litúrgico ateniense. Sendo parte de tal calendário, possui a tragédia sensível importância na emergência de uma nova e singular forma de convívio social. Qual essa forma? A democracia, a própria democracia. É importante, nesse sentido, a gente refletir também sobre o sentido, antes de falar mais sobre a tragédia, é importante refletir, ainda que de uma breve maneira, dado aqui a nossa limitação de tempo, que é necessária, sobre o sentido antropológico da invenção da democracia pelos gregos antigos e sua radicalização na Atenas clássica. O que eu quero dizer com sentido antropológico é a visão de humano e de convívio social que emerge com essa invenção, o convívio isonômico, ou, sinonimamente falando, a democracia. Essa nova forma de convívio, né, que nasce a partir de crises sociais, econômicas, que se dão ao longo do século VIII até finais do século VI, antes da Era Comum, e desembocam na isonomia, no caso ateniense, pressupõe uma despersonalização, uma dessacralização, talvez com algum anacronismo, mas só para efeito retórico, uma laicização, não no sentido moderno, daquilo que em grego se chama de kratos e arché, né? Ou seja, poder e autoridade, exercício do poder e fundamento da autoridade. Nesse sentido, acontece um redimensionamento dos fundamentos do poder e da natureza e do exercício da autoridade. A democracia, como a emergência de uma nova forma de convívio social, faz colocar sob discussão a própria ação humana, a sua autonomia e os seus limites. Nascendo em meio a esse efervescente universo, e sendo produto desse mesmo universo, a tragédia coloca em cena, pelo espelho distanciador dos mitos, pois sabemos que ali, tirando os persas, de todas as tragédias que chegaram completas até nós, todas as outras possuem como matéria, como fundo, como proposição a matéria mítica, né? Pelo espelho distanciador dos mitos, a própria cidade, as suas estruturas, né, são encenadas, né? E isso Charles Siegel, um autor que a Darcelene também citou, vai explorar. Como discute uma outra autora norte-americana, Rebecca Futo Kennedy, a tragédia desempenhou um singular papel no discurso cívico ateniense, ou seja, funcionando como um locus, um local, um lugar, um espaço simbólico e material, né, no qual questões como a justiça, a guerra, tensões de classe e gênero, como explorados muito bem pela Darcelene, eram debatidas e negociadas. O uso dos mitos, né, o mito de Édipo, o ciclo tebano, o ciclo troiano, o uso desses mitos como narrativas base permitiu que aqueles tópicos, esses justiça, guerra, tensões de classe, gênero, por exemplo, fossem representados a partir de uma estetização tanto dos mitos quanto da própria política. Não sendo estáticos, né, ou provenientes de um arcabouço religioso revelado, como na tradição judaico-cristã, os mitos gregos, a religião grega, se podemos usar esse termo, poderiam ser adaptados e reescritos com a intenção de servir à ideologia cívica da cidade e dos cidadãos. Isso é explorado por essa autora, a Rebecca Kennedy, que eu acabei de falar, em um texto sobre a representação da deusa Atena e da justiça na tragédia grega. Bom, seguindo, a tragédia grega, mais especificamente, a tragédia ateniense, não deve ser vista como um evento privado, mas sim como parte integrante da vida cívica dos atenienses. Os dramas eram escritos por cidadãos, financiados por cidadãos, encenados por cidadãos, assistidos e votados por cidadãos. Não esqueçamos, é uma competição entre tragediógrafos.
Há um primeiro, há um segundo e há um terceiro lugar, ao fim das representações dramáticas. Assim como na eclésia, palavra que nós podemos traduzir por assembleia, também no teatro se identifica um vocabulário análogo, ou seja, um vocabulário político. Uma partilha, essa partilha, né, de vocabulário, ela faz observar o forte aspecto político da tragédia. Dessa forma, e aqui eu cito Michael Zelenek, um estudioso do teatro grego norte-americano, ele nos diz, citação, é significativo que a tragédia, uma instituição cívica da polis democrática, encenou as tensões não de cidadãos comuns, mas de figuras heróicas do passado mítico. A tragédia se tornou o veículo integrador e domesticador dos mitos heróicos nas formas e valores da polis ateniense democrática. Pela tragédia, a cidade reescreveu os mitos da idade heróica e os colocou em função da ideologia democrática. Fecha a citação. Nesse sentido, ficou a cargo da própria tragédia, nesse contexto de emergência do convívio isonômico, reorganizar as experiências e dar sentido ao mundo vivido, repensar os problemas da comunidade ateniense e representá-los em uma nova dimensão ética e política. Segundo Christian Mayer, o autor que eu já citei no início da minha fala, a tragédia ela era tão necessária à democracia quanto o Conselho, a Assembleia do Povo e outras instituições da polis isonômica ateniense naquele período, né? E recorrendo ao próprio Platão, o autor ali de finais do século V e parte do século IV, de forma muito crítica, Platão, um inimigo ferrenho da democracia e do teatro, ele nas leis, na obra As Leis, no livro 3, na linha 701A, ele chama Atenas de uma teatrocratia, uma teatrocracia, né, adaptando ao português. Essa definição do Platão ela tem um sentido duplo. O primeiro, ele está querendo dizer, de forma crítica, sobre a preeminência dos cidadãos sobre o teatro na produção das mensagens dos próprios dramas. E um segundo sentido é o poder educativo, que para Platão é ruim, do teatro sobre essa mesma cidade, né? Segundo Diego Lanza, que é um classicista italiano, o Diego Lanza ele nos diz, uma breve citação dele, o teatro ateniense se situa no espaço político da cidade, e sua linguagem é linguagem política. Fecha a citação. Está no livro O Tirano e Seu Público, que existe em italiano e francês, acho apenas, infelizmente. Na mesma linha, é possível trazer a contribuição de Mario Veghetti, que é um outro historiador helenista italiano também, uma breve citação dele, apenas para comentar depois, que a tragédia ela representa a cidade diante de si mesma, no seu saber partilhado, nas suas exigências morais, nas suas crises e nas suas contradições. Desse modo, o teatro, e aqui usando o teatro como sinônimo de tragédia, né, possui dupla ação simultânea, interpreta a cidade e ao mesmo tempo educa e forma o cidadão militante. Põe-no em condição de pensar, compreender, controlar os problemas que a prática social e seu horizonte ideológico lhe põem cada dia no momento da decisão e da reflexão. Fecha a citação do livro de Mario Veghetti, é o livro A Ética dos Antigos. A partir disso que foi dito, e seguindo a terminologia, e aí eu trago a discussão sobre a questão da ideologia que eu coloquei em meu título, seguindo a terminologia de Louis Althusser, proponho considerar a tragédia como um aparelho ideológico, não de Estado, como diria Althusser, mas da polis democrática. Não corroborando com uma leitura de manual, advinda da vulgata stalinista, quando eu falo em ideologia, não está no radar a errada definição de falsa consciência, mas sim, a partir de uma vinculação ao marxismo, de fato, buscar compreender a base real do processo ideológico, quer dizer, quais são as condições materiais de onde emerge aquilo que, dada a formação social, sociedade, pensa de si mesmo. Assim, a prática concreta de um convívio isonômico, no caso da Atenas clássica, possui sua contraparte ideológica em um ideário democrático. E, trazendo para a discussão, eu recordo aqui Karl Marx, em seu livro
que nunca foi lançado póstumamente apenas nos anos 30, porque são apenas esboços nos anos 30 do século XX, que são os Grundrisse, que em português tem o subtítulo de Elementos Fundamentais para a Crítica da Economia Política. Pois, segundo esse texto, é possível compreender que cada formação social se organiza simbolicamente a partir de necessidades concretas. E Marx diz em uma determinada passagem, abre aspas, essa abstração é produto de condições históricas e possui plena validade para estas condições e dentro de seus limites. Fecha a citação. Corroborando isso, também trago para embasar minha argumentação uma passagem, uma reflexão de um filósofo húngaro, Karel Kozik, também de tradição marxista, que nos diz que o processo de produzir representações é inerente às sociedades humanas, visto que são elas, as representações, que mediatizam as relações dos homens, os humanos, entre si e o mundo. Né? Retomando Althusser, deve-se pensar que as ideologias se viabilizam a partir de aparelhos e de práticas que a concretizam. Né? Pois uma ideologia existe sempre um aparelho em sua prática ou práticas. Né? Assim, eu lanço a hipótese, né, que a tragédia funciona como a tragédia pode, com as devidas mediações desse conceito, a tragédia pode funcionar como esse tipo de aparelho, uma vez que a democracia, enquanto fundamento de um tipo de convívio social, necessita também de instituições sociais que possibilitem sua constante regeneração e afirmação. Aqui não estou distante do argumento de Charles Siegel, que já foi citado pela Darcy Lane e por mim, que considera a tragédia um espetáculo citativo. Foi justamente essa passagem que a Darcy Lane nos trouxe muito bem. Né? Charles Siegel nos diz, mas a tragédia não é apenas uma parte qualquer desse espetáculo citadino, dado que com sua extraordinária abertura leva a cidade a refletir sobre o que está em conflito com seus ideais, sobre o que deve excluir ou reprimir, sobre o que teme ou considera estranho, o desconhecido, o outro. Fecha a citação. Na Atenas clássica, o cidadão está presente no teatro a partir de sua própria condição de cidadão. Dessa forma, o drama trágico traz à cena temas candentes à contemporaneidade daquela produção dramatúrgica, fazendo converterem-se os cidadãos espectadores, como conceito, em juízes das complexas questões éticas, sociais, políticas que fervilhavam no seio da dinâmica política. E aqui, para já encaminhar o encerramento, eu trago 2 estudos de caso, 2 passagens muito breves de 2 tragédias apenas. A primeira é Antígone, de Sófocles. Né? Nesse drama é possível captar o conceito de arqué, de autoridade, surgindo com diferentes pesos e significados na boca de diferentes personagens. Né? E aqui eu vou apenas ler uma passagem. Existe um momento que o filho de Creon, o Rémon, né, filho do tirano Creon, ele está criticando o autoritarismo do pai, Creon. E ele nos diz, o Rémon diz, não insistas na ideia de que mais ninguém conhece o certo, pois quem imagina ser dono da razão, ter língua e alma acima dos demais, quando o escrutinam, acham o quê? O nada e o vazio. Está entre os versos 705 e 709 de Antígone. E aí eu trago aqui, depois eu comento essa passagem para encerrar, uma passagem das suplicantes de Ésquilo, onde as próprias suplicantes, pedindo asilo na cidade do rei Pelasgo, elas dizem ao rei, tu és a cidade, tu és o povo, sendo mandatário não sujeito a julgamento, governante do altar, lareira da terra, comanda por tua única vontade. No trono de solitário cetro tem todo o poder necessário. E o próprio rei, um rei diz, eu não posso fazer isso sem que eu consulte o povo, o demos, no grego antigo. A gente vê aqui que nesses 2 exemplos, a tragédia problematizando a questão da autoridade, a questão do poder, e transmitindo, irradiando do locus do teatro de Dioniso aos cidadãos espectadores, toda uma discussão paidêutica que visa formar, ensinar esses cidadãos sobre a problemática do poder, a problemática da autoridade, que é um fundamento da democracia ateniense. Por isso, um aparelho ideológico da democracia ateniense. Um aparelho ideológico no sentido de discutir a cidade, de problematizar, pela suspensão do tempo social, pela posição
de uma narrativa com base nos mitos gregos, discutir a própria cidade, né? A própria estrutura da cidade, né? Em suma, e aqui eu encerro, a tragédia é o espaço de construção da identidade política, não porque diz o que fazer, não se trata de uma cartilha partidária, mas apresenta em seu universo de emergência, o isonômico, as tensões que permeiam os conceitos fundamentais de uma reflexão ética e política, como, por exemplo, aqui, né, a autoridade e poder. Ao ser produzida para ser encenada e sendo organicamente constitutiva do calendário cívico-religioso da polis, a tragédia cria um espírito comunitário, termo de Charles Siegel também. Falo em identidade política, não interioridade ou mesmo subjetividade, já num sentido moderno, pós-psicanalítico. Uma identidade política, no sentido grego, é aquela que é construída a partir de uma ideia de um eu que só se revela em suas potencialidades, a partir de sua inserção no universo políade isonômico, onde a ação e seu peso são medidos pelo diapasão do espaço público e do convívio isonômico. Agradeço, talvez eu tenha passado 1 ou 2 minutinhos, peço desculpas. Eu estudo a medicina antiga, Hipócrates e Galeno, inclusive traduzi o Galeno recentemente pela editora Unesp, a escola para o DESECTES, né? Escola médica para os iniciantes, e estamos agora no 2º livro, já no prelo, já quase saindo aí pela também editora Unesp. Já trabalho já mais de uma década com essa temática da medicina antiga e pretendo falar no juramento, porque o juramento hipocrático é considerado apenas um texto ético, mas o que ninguém quase percebeu ou percebe é que o juramento o juramento hipocrático tem dentro dele um contrato pedagógico. E é isso que eu gostaria de explorar aqui nessa tarde, nessa noite, né? Eu vou ler e serei breve. Sabe-se seguramente que o texto do juramento foi atribuído a Hipócrates e que ele aparece junto com as leis, encabeçando a maioria dos manuscritos que contêm as obras hipocráticas. Todavia, não existe um consenso entre os classicistas quanto à datação. Por exemplo, Deinberg e Tollens atestam que o texto foi escrito antes de Hipócrates. Eca e Joanna dizem que ela foi escrita na era de Hipócrates. Ducatillon e von Staden acham que foi no período helenístico, quiçá imperial. O Mário Vegetti, ele disse que o juramento é uma ópera senza data, né? Uma obra sem a data. E eu, particularmente, não fico pensando por que a gente datar, porque pode ser, e eu penso, né, que existe um núcleo do juramento que poderia ser conservado e algumas cláusulas modificadas com o tempo. Depois, como acontece até hoje, o juramento hipocrático ele é ressignificado até hoje. Pois bem, no introito do juramento lê-se: juro por Apolo médico, Asclépio, Higieia, Panaceia e todos os deuses e deusas, e tomo por testemunhas que eu cumprirei, segundo a minha capacidade e meu juízo, este juramento e este contrato escrito. Até então todo mundo foca no juramento, mas esquece dessa segunda partezinha chamada contrato escrito. Os juramentos na antiguidade são constituídos por 3 partes principais: a invocação, a promessa, a bênção e a imprecação. Na primeira parte, o juramento hipocrático recorre ao elemento divino para testemunhar o que será dito, o que torna esse não somente um ato religioso, mas atribui-lhe também um estatuto jurídico. A segunda parte possui um heptálogo, isto é, 7 preceitos hipocráticos: beneficiar, não prejudicar, não oferecer substâncias mortíferas, não administrar um pessário destrutivo, manter-se em pureza e santidade, não operar os cálculos na bexiga sem especialização, ter continência sexual, observar a confidencialidade. Por fim, na terceira parte, o juramento conjura a honra para quem cumpre o juramento e a desonra para quem transgride. Pois bem, nas
primeiras linhas, observa-se a invocação do elemento divino como testemunha do juramento, horkontonde, e de um contrato escrito, xingrafen tende, entre professor e aluno. Ora, o vocábulo xingrafé é um termo técnico do direito antigo, utilizado frequentemente na era clássica para assegurar a devolução de grandes empréstimos, ou seja, quando envolvia muito dinheiro, e para situações em que os riscos, por exemplo, de naufrágio, são enormes. Nós temos exemplo desse, eu acho que o exemplo clássico é o Contraformium de Demóstenes. Havia um banqueiro, o banqueiro deixou o Fórmium como tutor do filho e arrendou um banco e uma fábrica de escudos. Quando a esposa desse banqueiro morreu, os filhos mais velhos processaram o Fórmium. O Fórmium falou, peraí, existe um xingrafé e existem testemunhas, né? Similarmente, o juramento invoca os deuses como Historas Poiêmenos, do Horkos falado e do xingrafé escrito, reforçando esse caráter jurídico do texto. Pois bem, então, o que esse contrato mostra? Ele tem 5 cláusulas que eu dividi, dividi essas 5 cláusulas aqui conforme, basicamente, mais ou menos o texto. A primeira cláusula seria o seguinte: considerar aquele que me aceitou ensinar essa arte igual à do meu pai. O contrato começa com a auristo infinitivo regesastai, né? Olha, se eu juro fazer algo, eu juro que farei alguma coisa. Porém, ele fala, juro que fiz. Ou seja, ele começa com a auristo. E isso causou estranheza na maioria dos classicistas. A solução mais aceita veio de Lichtenheller, que disse o seguinte: isso seria um auristo ingressivo, ou seja, o mestre já decidiu ensinar um aluno de fora e agora ele está se preparando para deixá-lo participar da lição. Ou seja, ele é aquele que vai me ensinar a arte da medicina. E aí eu traduzi por considerar aquele que me aceitou ensinar essa arte igual ao meu pai. Então, vou considerar esse mestre como meu pai. Existe outra dificuldade textual, que é o vocábulo genestesin, que é raro o uso plural dessa palavra, não seria como pais, mas como pai. E aí, minha solução de tradução seria mais como seria como entendendo mais como o meu pai, né? Seria um plural enfático. Então, essa primeira frase ficaria assim: regesastai teton da santa metentechne tauteissa genetesi emosi. Ou seja, considerar aquele que me aceitou ensinar essa arte, ou seja, a técne, igual a meu pai. Não é por acaso que as palavras técne e genetese, elas estão juntas, porque no juramento o mestre se torna, por assim dizer, o criador espiritual do aluno, que o aceita em seu círculo familiar. Segunda cláusula: como participar os meus meios de subsistência e, havendo privação, partilhar com ele aquilo que foi necessário. É interessante que nós temos aqui uma aliteração, né, de creum creisonti, ou seja, há uma proximidade com crema, cre, ou seja, aquilo que se deve a alguém. Nessa ideia, o vocábulo ele tem um espírito tanto moral quanto financeiro. Tá? Então, eu estou devendo não somente retornar ao meu mestre alguma coisa moral, mas também aquilo que for necessário. O sentido se harmoniza com a natureza do contrato, a saber, o discípulo deve retribuir ao seu mestre os bens e o patrimônio em caso de necessidade, não somente a propriedade intelectual. Terceira cláusula: considerar os seus descendentes iguais aos meus irmãos. Aqui nós temos uma outra ideia, uma outra dificuldade, um imbróglio com a palavra genos, que possui um sentido mais amplo de descendente,
E é interessante que e aqui todo mundo falou a questão de gênero, e aqui eu queria justamente falar sobre a questão de gênero aqui, porque nós temos um sintagma, né, uma coisa, adelphos arresi, ou seja, como meus irmãos homens. Ou seja, adelphos já é masculino, mas há uma ênfase em ensinar aos homens. E é muito interessante que na Antiguidade Clássica não há um indício de que haja uma mulher, a não ser parteiras. O próprio Sócrates diz que a mãe dele era parteira. Apenas no século IV, em uma estela funerária, né, nós encontramos uma pessoa na estela de Fanóstrate, datada mais ou menos do século IV a.C., em que aparece lá, ela foi médica e parteira. Aqui eu fico pensando se realmente não havia uma função de médica entre os hipocráticos, e se fora dos hipocráticos haviam outras corporações que aceitavam médicas, ou se isso mudou com o tempo, ou se simplesmente foi uma exceção. Nós não sabemos. Pois bem, quarta cláusula. Ensinar-lhe a arte caso queiram aprendê-la sem remuneração ou contrato escrito. Isso pode ser confirmado no Protágoras de Platão, quando Sócrates diz que Hipócrates ensinava a arte da medicina por um miston, o mesmo vocábulo que aparece nesse contrato hipocrático, possivelmente para os de fora, que não firmavam contrato e nem prestavam juramento. A quinta cláusula é transmitir os preceitos, as lições orais e todos os demais ensinamentos aos meus filhos, aos do meu mestre, aos discípulos que firmaram contrato escrito e prestaram juramento seguindo a convenção médica e a mais ninguém. Essa última cláusula declara que a transmissão dos preceitos para Angelie, as lições orais, a Croesius e os demais ensinamentos Loipenatésios acontecerá exclusivamente aos filhos de quem jura e assina o contrato e aos discípulos que assim o fizeram, bem como aos filhos do mestre. Essa ideia de que eu não vou ensinar a mais ninguém levantou suspeita de Littré, Jones, Émile Littré, Jones e Edelstein, nos quais eles começaram a pensar que o contrato seria algo tipo pitagórico, que os hipocráticos fariam uma seita, uma coisa mais corporativista. Recentemente, Garcia El Novo, um filólogo que trabalha a questão hipocrática lá na Complutense de Madrid, pelo menos trabalhou, ele acha que havia uma ideia de saber-poder, ou seja, o saber era poder, em termos Foucaultianos, muito parecido com isso, em que o médico não poderia popularizar muitos dos seus ensinamentos para manter um certo status como médico. Então, por isso, havia essa ideia de guardar os ensinamentos. Eu penso que também poderia ser tudo isso, mas havia uma ideia de concorrência entre os médicos. E como havia uma ideia de concorrência entre os médicos, possivelmente eles estavam resguardando aquela... Então, essa ideia do juramento apresentar o juramento apresentar a palavra techne didache mostra que a medicina tinha uma preocupação ética no ensinamento e a técnica deveria ter uma didática e a técnica deveria haver um dos fundamentos da técnica era a preocupação didática, e que essa didática em si estaria ligada com o ethos também. Finalizando agora, eu queria só levantar duas implicações quanto a esse contrato, a existência do contrato. A primeira implicação seria
a, a relação, a estreita relação entre ética, didática e técnica, que aparece não somente no juramento hipocrático, mas em todo o corpus hipocrático. O médico é aquele que ensina a multidão. O médico é aquele que ensina a polis. Né? Havia uma função didática nele, não somente entre a corporação, mas o ensinamento para as pessoas, as pessoas. Então, a base ética, né, estava focada não somente na técnica, mas também na didática. E a segunda decorrência do juramento, que implicação para a própria didática, seria que esse contrato escrito, fundamentado em um aspecto jurídico, flerta com aquilo que nós denominamos hoje de corporativismo, porque ele interdita o ensino de parte do ensinamento de preceito dos médicos para as pessoas que não pertencem à corporação médica e relaciona metaforicamente a figura do pai e os descendentes, a figura do professor ao pai e dos descendentes à imagem dos irmãos. Dessa forma, o mestre se torna o criador e o responsável pelo aluno, e o aluno se torna o provedor financeiro e intelectual, caso tenha necessidades, caso o próprio professor tenha as necessidades. Bom, eu encerro a minha fala por aqui.